Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Que bom mais uma vez podermos nos reunir aqui, né, para juntos suplicarmos a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria. E entregando a ela todo esse período que estamos vivendo, esse período quaresmal, né, esse retiro espiritual que a Igreja nos convida a fazer. É hora de voltar o nosso coração mais para uma vida de intensa oração, no meio das nossas obrigações diárias, mas estar ainda mais vigilantes. Estar vigilantes com tudo aquilo que o Senhor, não é, vai nos pedindo a cada dia, vai nos orientando, vai exigindo de nós, vai nos educando com o seu amor. Esse é um momento de retiro espiritual. E é um período em que nós fazemos, então, alguns propósitos, né? Quantas pessoas nos procuraram esses dias? Ô, irmã, nessa quaresma, né, eu gostaria de fazer determinada penitência, de me propor uma determinada mudança em algo que eu preciso, né? Eu já sinto que necessita ser mudado. Que bom que façamos nossos propósitos nesse período quaresmal. Que bom que façamos propósitos firmes, mas que esses propósitos não sejam um fim em si, mas que eles sejam um meio para que eu alcance determinada virtude, para que a harmonia possa reinar na minha casa, no meu lar. Que esse propósito possa ser um meio para atingir um fim desejado e querido por Deus. E dentro então dessa prática quaresmal, não é, que nós chamamos de penitência, mas que não é algo só para a quaresma, é algo que nós devemos viver sim ao longo do nosso ano, porque tem também esse viés, não é, de nos conduzir a uma libertação, nos fazer atingir a conquista de uma determinada virtude. Então não é algo só próprio do período quaresmal. Mas esse tempo a Igreja nos convida a viver isso com mais intensidade. Então pensa num propósito, né? Em algo que você pode oferecer, uma mortificação, né? Um jejum que você pode fazer, além daqueles prescritos pela Igreja. Uma mortificação na alimentação que você pode estar fazendo, um pouco menos de horas de sono, que você pode estar então aí oferecendo nesse período como esse momento mesmo de purificação, vivendo segundo o Espírito. Mas lembrando que, além desses propósitos que nós fazemos, dessas mortificações que podemos e devemos ofertar ao Senhor, nós devemos estar com o coração aberto para, em primeiro lugar, acolher tudo aquilo que a divina providência nos enviar. Às vezes eu posso fazer um propósito de fazer jejum no dia de hoje. Então eu não vou me alimentar, né, nos dias de hoje. E aí existem vários tipos de jejum, não vamos nos deter nesse assunto hoje, mas vamos ficar com essa informação. Vou fazer jejum hoje. Então vou me privar, né, dos alimentos e aí, de repente, acontece uma grande contrariedade no meio do meu dia. E eu tenho uma reação tão adversa, né? Porque contrariedade, a palavra já diz, né? É algo que vem contrário. Então a gente tem uma reação diante daquilo que é uma contrariedade. Mas eu percebo que eu tive uma reação exagerada. Que eu fui, podemos dizer, né? Fui um pouco violento nas minhas palavras, nas minhas ações. E aí eu não soube acolher aquela contrariedade. Eu não soube dar uma resposta àquela contrariedade de maneira cristã, digamos assim. Por que eu falei no jejum antes? Porque nesse dia eu me propus a fazer o jejum. Eu quis oferecer isso a Deus, né? Deus não precisa disso, mas eu quis oferecer como uma maneira também de purificação minha. Mas quando a divina providência permitiu que algo de contrário acontecesse no meu dia, eu tive uma manifestação tão diferente daquilo que a palavra me convida a ter. Alguém me ofendeu e a palavra me diz que se alguém bater numa face, ofereça então a outra. E quando alguém me ofendeu, fechei meu coração com ódio, prometi vingança. Então veja como a gente às vezes fica um pouco nesses comportamentos tão contrários. Eu estou num dia de mortificação, mas diante daquilo que a divina providência permite que me aconteça, eu tenho umas reações que não são, né, como eu disse já, não são tão cristãs. Então, primeira coisa que nós precisamos estar é com o coração aberto para aquilo que a divina providência nos enviar, ou aquilo que a divina providência permitir que nos aconteça. Quantas vezes durante o dia
não é? Nós precisamos estar com aquela jaculatória nos lábios. Jesus, manso e humilde de coração. Fazer o meu coração semelhante ao vosso. Dai-me, Senhor, a tua mansidão. Dai-me, Senhor, da tua humildade. Então, o primeiro aspecto, né, que eu gostaria de frisar hoje aqui com os senhores, abrir o coração, aquilo que a divina providência me enviar. Saí de casa, né, estou arrumado para ir por trabalho, de repente, nesse período de chuva, eu estou indo pegar um ônibus, passa, não é, um carro e joga toda a lama em mim. E aí eu começo a minha murmuração. Começo a falar 1001 palavras contra aquele motorista, contra aquela situação, até contra Deus. E eu percebo que a minha atitude não resolveu o problema, nem vai resolver. Que eu preciso de uma reação diferente diante desses acontecimentos imprevisíveis. Que eu preciso dar uma resposta diferente. Acolher o que a divina providência me enviar. O que a divina providência permitir que me aconteça. Um segundo aspecto que a gente pode frisar, buscar viver com a maior fidelidade. Tudo aquilo que consiste nos meus deveres diários, nas minhas obrigações, seja como estudante, profissional, seja como pai e mãe de família. Viver, cumprir com fidelidade os meus deveres. Não fazer de qualquer jeito, não deixar para depois, mas ter uma ordem no meu dia, ser fiel aos meus deveres diários. Um terceiro aspecto também é viver com intensidade a caridade. Ajudar aquele que mais necessita. Eu não falo aqui apenas, né, na questão do dar alimento às pessoas pobres, por exemplo. Mas ajudar aquele que necessita, às vezes ali no meu trabalho, do meu lado. Tem um colega de trabalho que eu percebo que precisa de ajuda, seja no assunto do trabalho, seja em alguma outra situação, eu percebo que precisa de ajuda. E eu posso ter a tentação de fazer, como se diz, né, vista grossa, fingir que eu não estou vendo que aquele colega precisa de ajuda porque não estou com disposição para um trabalho a mais. O Senhor nos convida a viver, então, com mais intensidade a caridade. Deixar que nesse tempo, nesse período, nesse retiro espiritual que é a Quaresma, nós deixemos que Deus vá nos modelando, né? Que Deus vá esculpindo essa imagem do próprio Cristo, do próprio Jesus em nós, para que assim a nossa vida agrade o coração do Pai. E finalizo fazendo um convite, então, para você que agora nos acompanha, dia 6 e 7 de maio, no Centro de Eventos, né, aqui em Fortaleza, nós teremos o 8º Misericórdia Brasil, um encontro de cura e libertação, já na sua 8ª edição, e esse ano contando com a presença do padre Anderson Guerra, do Ironi Spudaro, do padre Duarte Lara, exorcista vindo lá de Portugal. E também teremos as atrações, né, a irmã Kelly Patrícia, a comunidade Colo de Deus. Então não deixe de participar, adquira já o seu ingresso e participe conosco desse grande e intenso momento de evangelização, de cura, de libertação. Queremos ainda também pedir a sua colaboração, a sua oferta generosa, para que possamos continuar, não é, com essa nossa obra de evangelização. Agora, reze conosco o Santo Rosário, acessando então o link.